Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Udi, bora pra aula! Fala, minhas bagacinhas! Todo mundo ótimo, né? Vamos continuar nossos estudos sobre climatologia. Hoje nós vamos classificar os tipos climáticos que nós temos aqui no Brasil, com essa grande extensão latitudinal que nós temos. E essa compartimentação do nosso relevo, temos a maritimidade, a continentalidade, a dinâmica das massas, e isso vai se aplicar e se explicar na diversidade climática que nós temos no Brasil. Então, página 178, apostila 4, tipos climáticos do nosso país. Observando esse mapa, a gente pode ver a grande variedade climática do Brasil. E a gente vai poder analisar também as correntes que a gente vai chamar de corrente quente, né, de ar quente, e as correntes ou também chamadas de frente frias. Essas correntes elas vão se alternar durante o ano, porque nós não podemos esquecer da influência da luminosidade e, claro, das estações do ano em relação à posição da Terra junto ao Sol. Em rosa, clarinho aí, nós temos o clima equatorial úmido, que é uma convergência dos ventos alísios. Os ventos alísios são aqueles ventos que saem da região do trópico se espalhando. Nós vamos ter o litorâneo úmido, que é influenciado pela massa de ar tropical marítima, que ela também vai ser quente, vindo principalmente do Oceano Atlântico. Na parte destacada em branca, nós temos o clima tropical. O inverno é seco e o verão úmido. Nós temos o predomínio de massa equatorial continental e da massa marítima continental. Em amarelo um pouco mais claro, nós vamos ter o tropical semiárido, que tende a ser seco com a irregularidade da ação da massa de ar. Temos os climas que são controlados pelas massas de ar tropicais e polares, como no caso destacado em verde mais claro, que é o tropical de altitude, o predomínio de massa tropical marítima e da frente polar marítima, e em verde oliva, um pouquinho mais escuro, tropical úmido, domínio de massa polar atlântica na costa oriental e subtropical, com predomínio da massa equatorial marítima. Nós podemos perceber que a nossa cidade, aqui em Carangola, a nossa região, está em uma faixa de transição climática, saindo do litoral úmido e vindo para o tropical de altitude. Vamos dar uma olhada em cada um deles, começando pelo clima equatorial, que também é chamado de floresta tropical, e é especialmente quente e úmido, e se define pela alta temperatura média do ar, que gira em torno dos 24 a 28 graus, uma amplitude térmica bem curta. Todo mundo lembrando o que é amplitude térmica, a diferença entre a mínima e a máxima. Pode ser no período de um ano ou no período de um dia. Com uma média mensal de 18 graus Celsius, o que não é nem muito quente nem muito frio, né? Aliás, frio não é nem um pouquinho. E tem uma grande pluviosidade, índice de chuva. Os locais onde prevalece esse tipo de clima são localizados na faixa de 10 graus de latitude da linha do Equador. O clima tropical de altas e constantes temperaturas, a abundância de chuva é muito grande, isso graças aos ventos leves e à alta umidade durante todo o ano, com uma pequena amplitude térmica anual, como eu disse anteriormente. Esse tipo de clima acontece na zona mais quente do planeta, onde está sempre em torno da linha do Equador. Quais são as principais características? Pluviosidade alta, né, que é muita chuva, entre 2.000 e 3.000 milímetros por ano, uma temperatura média anual em torno de 26 graus, com pouca variação. A umidade relativa do ar ela é bastante interessante, que pode chegar até 90% de umidade. É uma região úmida, com alto índice de evaporação, por isso de tantas chuvas, né? Graças às temperaturas que são bem altas durante todo o ano. No verão, as temperaturas elas podem chegar até 35 graus durante o dia, e no inverno, as temperaturas podem chegar a, no máximo, assim, 18 graus à noite. Nós vamos ter alguns subtipos de clima, que a gente não vai focar muito nos subtítulos, nos subtipos nessa aula, mas os subtipos do clima equatorial, nós vamos ter alguns
bem destacados no Brasil, que é o clima equatorial úmido, o clima equatorial semiúmido. Esse tipo de clima está registrado na faixa em volta da linha do Equador. O grande exemplo que nós vamos ter aqui no planeta é a floresta amazônica. Aqui vocês conseguem perceber, em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, esse infográfico mostrando para vocês o quanto de chuva e o quanto a temperatura média durante o ano. Clima tropical continental. Esse tipo climático, em decorrência da sua posição geográfica, que é a porção central do nosso país, recebe influências de massas de ar tropical continental, tropical atlântica, equatorial continental e a polar atlântica, gerando diversos tipos de tempo durante todo o ano. O verão, ele se apresenta com temperaturas bem elevadas e os maiores índices pluviométricos na influência de massas de ar quente e úmida. O inverno é muito seco, com uma ligeira queda de temperatura, que é decorrente das incursões das frentes frias. No estado de Goiás, na cidade de Aragarças, a gente consegue perceber que no meio do ano muito pouco chove, muito pouco mesmo, mas a temperatura média ela continua dentro dessa média anual. O tropical semiárido, também conhecido como tropical do tipo seco. Esse tipo climático, ele é corretamente denominado de clima tropical, tendendo a seco pela irregularidade da ação de massas de ar, ele vai se concentrar em uma estreita área da região Nordeste, mais precisamente no que é conhecido como sertão nordestino. Como o próprio nome já indica, trata-se de um tipo de clima quente e seco, quase árido, por isso a nomenclatura, semiárido, com médias pluviométricas anuais que não são maiores do que 1.000 milímetros por ano, concentrado em poucos meses desse ano. Na maioria da parte do ano, predomina-se a influência da massa equatorial atlântica, que, apesar de ser oriunda do oceano, alcança a região com pouca umidade, em função dos obstáculos que são oferecidos pelo relevo, como é o caso do Planalto da Borborema, como nós estudamos lá no início do primeiro bimestre, com geomorfologia. Da mesma forma, acontece em outras massas de ar que encontram obstáculos e têm dificuldades de chegar a essa localidade, sobretudo por se tratar de uma área de depressão relativa interplanáutica. Clima tropical nordeste oriental, também chamado de tropical alternadamente seco e úmido. Esse tipo climático ocupa a maior área do nosso país, que envolve quase toda a região centro-oeste e centro-sul do Tocantins, algumas faixas da região nordeste e também partes do sudeste brasileiro. É conhecido por apresentar duas estações bem definidas ao longo do ano, uma quente e chuvosa, outra fria e seca. Esse comportamento da atmosfera nessa região explica-se graças ao fato de que durante a estação mais quente tem a predominância e a influência da massa equatorial continental, que vem do norte do país. Já durante a estação mais fria, essa massa de ar ela recua e passa a predominar a massa tropical atlântica, que vem do litoral e que chega no interior do país praticamente sem umidade, em razão da influência da continentalidade. Durante o ano, as médias térmicas podem variar entre 28 e 28 entre 20, e 28 graus Celsius, um índice de chuvas em torno de 150 milímetros por ano. Por último, mas não menos importante, o tropical úmido. O clima de tropical úmido ele vai abrir uma porção do sul do Brasil com um clima úmido e mais frio do que os demais. A massa de ar que é predominantemente vindo da tropical atlântica, com a influência das massas polares durante o inverno, de modo que o encontro dessas duas frentes polares com quente vai provocar chamadas chuvas frontais. Essa faixa climática, as chuvas são abundantes e bem distribuídas durante o ano, existindo secas apenas em casos de anomalias climáticas que são bem eventuais. O índice médio de pluviosidade anual gira em torno de 150 milímetros e as temperaturas médias variam entre 18 e 22 graus. Meus amores, por hoje é isso. Tem atividade para vocês. Eu quero que vocês façam para mim, na página 187, os exercícios extras. Mas dessa vez nós vamos fazer o número 4 e o número 5. Vocês vão entregar para mim no dia 2, entre 7 da manhã e meio-dia e 20, combinado? No mais é isso, meninos. Fiquem bem, se cuidem. Amo mais que Milton Santos e tô com muita saudade de vocês, tá bom? Beijo no coração de todo mundo.